Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui Astral em Movimento. Hoje vamos falar de um movimento muito importante que é o eclipse lunar, que acontece agora no dia 3 de março. Esse eclipse, nós vamos falar de verdades que nós precisamos encarar, enfrentar sem medo, porque o mundo, as energias estão se escancarando, não tem mais como disfarçar, né? Então vamos falar de justiça, de força, de poder, que todos nós precisamos, ter para enfrentar o momento que nós estamos vivendo agora. Então, o que é um eclipse? O eclipse ele é um momento cósmico especial, que abre assim um espaço para que energias extras entrem na Terra. É como uma fenda que abre um portal de ativação muito importante. E nesse eclipse, esse eclipse lunar, que é a lua de sangue, também no ano do cavalo de fogo, que está se falando tanto, nós precisamos entender que nós estamos no meio de uma batalha histórica, certo? Vocês vejam que a chegada da era de Aquário, Aquário é o disruptivo. Então, Aquário, ele nunca, o novo, entra sem ser combatido, ou pelo menos a tentativa de fazê-lo, né? E nesse momento que a gente está entrando nessa era de Aquário, com o Sol iluminando Aquário, então a Lua, o eclipse lunar, é sempre uma oposição entre o Sol e a Lua. Então a Lua está onde agora? Em Leão. Então o Leão é aquele que complementa o Aquário, mas enquanto polaridades, como que eles brigam? Então, assim, Aquário é o novo, aquele que vem para falar, olha, desse jeito eu não aguento mais fazer desse jeito, eu quero fazer de um jeito melhor. Eu acho que eu tenho o meu jeito de fazer. E o Leão é aquele que quer pôr ordem, que quer controlar, que fala, não, tem que ser feito do jeito que eu quero, porque é sempre assim que foi feito e eu que mando aqui. Então, essa é a energia que a gente está vendo no entrechoque agora, nesse eclipse, certo? Então, nós estamos nesse ponto, nesse ponto agudo da transição que ela exige transformações profundas de todos nós. O Sol, como eu falei, ele está em Aquário, Aquário é aquele que carrega o caos. O caos vamos entender como a bagunça da ordem que já está estabelecida e que ela quer insistir na mesma maneira de controle. Então, esse caos, ele existe para que essas transformações para o novo, elas aconteçam e nós possamos evoluir. E a Lua em Leão, como eu falei, ela traz aquele poder de força, para que essa ordem, ela também não, quando eles pararem de brigar, o Leão ele vai ver que ele é importante nessa nova ordem para que ela seja feita de uma maneira correta, certo? Então, o Leão é a constelação que carrega o quê? A força acima do normal, ele é muito forte. Então, o Leão é aquele que tem a arma mais forte, que grita mais alto, O Leão é aquele que escolhe a coragem no lugar do medo, que anda de cabeça erguida, olha nos olhos do inimigo, que encara a vida e a morte com a mesma dignidade. Ele não se atemoriza com nada. Por quê? Porque o mal, gente, o mal é uma coisa antiga. Vocês podem ver que ele sempre esteve lá e ele provoca e causa sempre as mesmas coisas. Traumas no mundo, traumas e feridas no mundo. Mas o bem não. O bem, ele sempre se renova, manda reforços. Então, todo o esforço do universo é para o bem. Para falar, olha, esse mal é velho. Você que tem que se renovar. Então, nesse eclipse, pense na sua vida e nos seus problemas, por exemplo. Será que eles não são sempre os mesmos e você fica esperando que eles mudem, que eles saiam do lugar? Mas nunca acontece dessa maneira. Sempre que você resolve um problema é porque você é que mudou, você que renovou, se tornou forte e se transformou. Então, será que esse caos que nós estamos observando no mundo, ele está só piorando, é diferente do que nós já vivemos? Ele sempre busca as mesmas coisas, como eu digo.
é abusar, torturar, subjugar, escravizar, oprimir, destruir. O que ele procura fazer com tudo isso? Quem é o alvo dele? A pureza, a inocência, o amor, as coisas boas, né? Então, por quê? Porque os valores reais se opõem à construção do mal dessa maneira. Então, ele se opõe à arte, à cultura, ao conhecimento, à igualdade, ou seja, todas as energias que prosperam para que o bem se fortaleça. Então, eles criam hierarquias de poder absoluto, né? E a moral e a justiça que eles colocam é sempre voltadas aos seus interesses. Então, a compaixão não existe no vocabulário deles, não tem dentro dos conceitos, porque para eles é uma fraqueza. Por quê? Porque eles não são capazes, o mal, nada que é mal é capaz de ver nada do que possa, que não existe neles mesmos, certo? Então, o mundo e as pessoas existem para quê? Na ótica do mal? Para servi-los. Sucesso é medido como? Quantidade de coisas, quantidade de poder, de posições de controle sobre os outros, né? E quem detém o controle não tem dentro de si nada a oferecer além do que? De dominação. Então a lua em aquário, aquário também fala da libertação, né? O símbolo de aquário são algemas sendo partidas. Então essa energia que nós estamos vivendo, para vocês entenderem como que está a polaridade no mundo e nas nossas vidas individuais também nesse momento. Então, essa lua de sangue em Leão, ela vem para acender no bem o quê? Olha, a consciência de que ele pode ocupar um lugar diferente, além de ser uma vítima queixosa, indignada. Então, ele pode se levantar e dizer não. Ele pode assumir também o poder e fazer diferente, ao invés de só ficar reclamando de quem está fazendo. Então ele pode parar de se acomodar no seu medo, porque se acomodar no medo também é um tipo de egoísmo, certo? Quando você escolhe, não, eu só vou olhar para o meu umbigo. Isso é muito nocivo no momento que nós estamos passando, porque o mundo não está só em torno de nós, certo? Existem todas as outras pessoas que, se elas não estão felizes, a realidade é que isso também vai afetar a sua vida. Então, no mundo que nós estamos vendo e vivendo, nós precisamos sair desse egoísmo, da acomodação, do medo. O que nós vamos conseguir com essa experiência, certo? Não são coisas, prazeres acumulados. Então, assim, ter benefício não se trata disso, certo? O benefício que o mundo espera de nós é você beneficiou o que no mundo e ao seu redor? Então, essa é uma sensação muito mais prazerosa, certo? Então, no momento de um eclipse, certo? Como eu falei, é um momento em que abre aquela fenda, né, para a entrada de energias extras. Então, no momento de um eclipse é o momento ideal para entrar o quê? A chegada de um avatar, por exemplo, né? De um salvador, né? De energias que vêm para fazer isso. Então, muitos imaginam essa chegada com o que? A vinda de Jesus, né? Krishna, Horus, Quetzalcoatl. Então, cada cultura tem o seu símbolo de retorno, de salvação. Então, sempre é um ser fantástico que ele entra na arena, derrota todos os maus. Por isso que as histórias de super-herói fazem tanto sucesso. As pessoas são fascinadas com a salvação que vem do lado de fora. Mas não é assim. É o quê? O que são essas forças que entram no eclipse? São forças espirituais que elas nos inspiram a encontrá-la dentro de nós mesmos, para nos motivar a fazer o que é o correto para a nossa vida e para o nosso mundo. Então, por exemplo, eu sempre cito aqui, eu adoro, né, a cultura indiana. Então nós vemos que no Bhagavad Gita, Krishna, ele não luta na batalha. Mas ele foi o quê? O cocheiro que inspirou o Arjuna com a verdade para que o Arjuna lutasse e vencesse a batalha.
E vocês sabem que no livro de Krishna, tem uma parte que não está no Bhagavad Gita, mas para quem conhece mais essa cultura, e antes dessa batalha, antes de todo esse desenrolar, tem toda uma história, né? Enfim. Então, essa batalha de Kurukshetra, né? Antes da batalha, quando o mundo já estava naquele caos, naquela polaridade, que estava todas as almas que chegavam estavam reclamando, o que ele faz no livro? Ele envia o seu devoto predileto, que era o Akura. Fala, Akura, eu preciso de um favor seu, eu quero que você vá lá, nesse mundo cheio de polaridades, e ver o que está acontecendo lá, o que está errado, o que está injusto, e volta para me contar. O que isso simboliza? Claro que Krishna representa a consciência do universo. Ele não precisava que o Akura contasse coisas que ele já sabia, mas a consciência dos bons é muito importante para que o universo se fortaleça na direção do bem. Porque a percepção de um coração puro fortalece o próprio tecido do universo. Então, nessa batalha do bem, todos nós temos um papel importante. Cada um tem o seu lugar. Então, tem aqueles que precisam assumir o poder, como eu falei, para fazer diferente, né? Ao invés de sair do lugar da vítima. Tem aqueles que precisam ir realmente para o campo de batalha, olha, a guerra é aqui. Mas tem aqueles que precisam estar conscientes. Porque se alienar, não se importar com nada, não demonstrar nem indignação, é tão nocivo quanto o próprio mal. Então a consciência, ela é uma arma na batalha do bem contra o mal. Você precisa ver como é o mundo que você vive, o que acontece com as pessoas ao seu redor e se importar com isso e ter uma consciência sobre isso. Então isso é um desenvolvimento de energia que vai trazendo o quê? Fortalecimento para que o universo faça o seu papel. Então, esse eclipse, ele vai acontecer, olha que interessante, ativado por duas energias, Júpiter e a Lilith, certo? Então, Júpiter, ele está retrógrado nesse momento, vamos lembrar que Júpiter é o nosso protetor, é assim, é a maior força planetária que nós temos, é Júpiter. E na astrologia, Júpiter, ele é conhecido como grande benéfico, tudo é grande com Júpiter, né? Então, ele está nesse momento numa conjunção exata com a estrela Sírius. Então, ele ativando o eclipse agora, ele está trazendo ainda mais força e mais expansão para essa energia. Então, o Júpiter, ele está ativando o quê? Ele sempre fala de lei, né, da lei cósmica, que precisa se refletir na Terra, porque as leis da Terra têm que ser justas também. Então, a lei que Júpiter está ativando nesse momento é a lei do karma que nós carregamos uns com os outros, que nós somos responsáveis sempre pelos sentimentos que nós despertamos nos outros, sejam eles afetivos ou traumáticos. E eles criam consequências que nós precisamos enfrentar. Então, olha, de maneira consciente ou não, intencional ou não, direta ou indiretamente, nós afetamos sim a vida uns dos outros. Então nós temos que lidar agora com esse efeito, o efeito que foi causado de tudo isso, de todas as nossas relações e interações sociais. Então é inevitável o potencial de cada uma delas, não tem como fugir, como eu falei. Então, quando as nossas interações elas chegam a pontos muito profundos de relação, elas vão se desdobrar em níveis múltiplos, né, que vão refletir em várias outras áreas da sua vida. É como se você criasse uma prisão que você não consegue escapar. Então, como aquela máxima, não tem aquela máxima popular, só muda de nome e de endereço? Então você acaba, na medida em que você não enfrenta, né, as relações mal resolvidas, elas vão se replicando em outras e outras e outras e mudando só o nome e o endereço. Aí nós chegamos na relação, na interação da Lilith também dentro desse eclipse. Porque o que representa a Lilith, né, a lua negra? A Lilith, ela fala da raiva, da revolta, da impaciência, dos sentimentos,
muitas vezes negativos, né? Causados, que os outros causam em nós e que nós, ao invés de resolver aquilo, ficamos guardando. Então a Lilith, onde ela está nesse momento? Ainda por ela ter essa energia, ela está num ponto difícil da nossa faixa zodiacal, no último grau da constelação de Escorpião. Escorpião que representa o poço profundo da morte. Então a Lilith, ela está lá. Toda essa energia, né? Então, toda essa energia dessa raiva armazenada, trancada, sai desse poço profundo dessa morte e surge para nos assombrar, certo? Então, o poço, o que é o poço? São as dores, os sofrimentos causados pelo desamor, pela rejeição, pela incompreensão, pelo abuso e todos os males sofridos. Então, a morte, ela é o quê? Ela é a necessidade de apagar tudo isso. Nós precisamos chegar no... O que é o fundo do poço? Olha, você tem que apagar para renascer de novo para a luz de uma forma melhor. Mas será que nós conseguimos isso de verdade? Né? Nós podemos observar o mal no mundo como um resultado de tudo isso. De todo o processo de negligenciar aquilo que foi cometido como mal. Olha, mesmo nas pequenas coisas, quando a raiva ela é um veneno, que ela não é só para a pessoa que sente a raiva, ela é um veneno que se espalha como uma energia no mundo. E aí as pessoas elas vão se transformando de uma maneira pior, certo? Então, como se a gente observa o mal como um resultado de tudo isso, o que sai de dentro desse poço, certo? É o que nós estamos vendo. Então nós temos que lutar nesse momento com o quê? Com o que saiu desse poço, com tudo que é incômodo, que é inconveniente, que são os abusos, os maus tratos, toda essa raiva, a injustiça, que tudo isso se tornou por ser rejeitado. Então, como naquele filme do Carrie, a estranha, né, que ela é tão humilhada, que no fim ela explode, a energia dela explode e pega fogo em tudo. Então isso, trazendo isso como uma analogia, né, energeticamente é assim que acontece. Muita energia de raiva, de rejeição acumulada, aquilo explode numa energia muito negativa e destrutiva. Então hoje a gente está olhando para esse mundo distópico e falando, meu Deus, aonde é que eu vim parar, né? Mas se a gente entender isso como resultado de toda essa energia que foi negligenciada, quando não foi assumida, não foi tratada da maneira correta, explode e sai do jeito que está. Então, o que resultou de tudo aquilo que ficou trancado e travado durante tanto tempo? Agora a pergunta é, será que a melhor resposta para tudo que está saindo de dentro desse poço agora é a gente se armar até os dentes para derrubar o que está assombrando? Será que isso vai resolver o problema? Porque ignorar já não é mais possível. Então o bicho-papão saiu mesmo debaixo da cama e está ali, na frente de todos. Ignorar não dá. Então será que o melhor a fazer, que a proposta desse vídeo, não é procurar entender o que está acontecendo e perdoar? Será que a energia correta para essa guerra, vamos dizer assim, é muito mais o perdão do que mais ódio? Essa é a reflexão que esse eclipse vem trazer. Porque, olha, nada, nem ninguém se torna melhor, se torna positivo, se for colocado eternamente no banco dos réus da vida. Nunca vai ter uma melhora daquilo. Então, a morte literal, vamos dizer assim, olha, o mal vai acabar na Terra. Não acaba. Ele volta e volta e volta. Será que a guerra não tem que ser do ódio com o perdão? Fala, vamos lá, então você está com tanto ódio, senta aqui, quero te ouvir. O que é que você tem a dizer? Aonde começou tudo isso? É como se fosse assim um relacionamento terapêutico de tentar entender. E também, certo, é preciso a gente olhar de uma maneira diferente, ver que cada um tem a sua responsabilidade, certo? Com preconceitos, com colocações egoístas,
impensadas e de essa maneira agora que tem de uns catalogarem os outros, né? Ah, então fulano gosta de tal coisa, então ele é da chapa não sei o quê, já dão um nome, né? Eu não quero entrar em termos específicos, porque eu não estou participando de polaridade nenhuma, mas eu estou vendo e sofrendo em ver todo esse sofrimento no mundo, certo? Porque se a gente olha de uma maneira diferente, entende a responsabilidade que cada um de nós temos ali, aí sim. Porque, olha, você pode ter sofrido com o mal, doeu aquilo que ele fez com você, sim, mas talvez não seja nesse lugar da vítima que esse sofrimento vai acabar. Então, o mal que se deseja ao outro também vai cair sobre você, mesmo por aquilo que te causou o mal. Essa é uma lógica da energia cósmica, porque desejar o mal para aquilo que é mal, o que acontece com aquilo que é mal? Ele se fortalece ainda mais. Como? Como mal. Então, nós temos sempre uma participação direta ou indireta dentro do mundo que nós vivemos, seja ele do tamanho que for. Se é a família, se é o seu coletivo de trabalho, se é num espectro mais dentro da sua comunidade, nós sempre temos um papel que nós temos que cumprir e nós temos sempre uma participação e uma responsabilidade. Então, nós não podemos nos retirar desse lugar que cabe a nós, certo? Então, esse eclipse, ele vem para abrir muitas cloacas antigas. Esse eclipse, o mês de março, ele vai trazer muitas revelações, né? Mal começou, nós já estamos vendo aí um campo de batalha perigoso se desenrolando no mundo. Então, essas revelações, elas vêm para que a gente precise o quê? Crescer para enfrentar. Não é se esconder, fechar só a porta da sua casa. Às vezes dá vontade, né? Não quero ouvir mais nada, não quero saber de nada. Mas é importante que a gente veja, saiba, e nem que seja de uma forma de, puxa, tomei consciência, eu tenho um direcionamento sobre o que eu acho melhor a respeito disso, certo? Então, procure também, no sentido individual, conversar com os seus fantasmas. Você tem aquela coisa, nossa, nem me fala o nome dessa pessoa, desse lugar, eu odeio isso foi assim uma página horrível na minha vida. Mas, veja só, será que outros problemas que você tem na sua vida hoje, né, se desenrolando, não são um eco de tudo aquilo que você decidiu não enfrentar? Então, a melhor coisa, olha, chama os fantasmas para conversar, nem que seja mentalmente, certo? Nem que seja para você mesmo. Então, entenda o que eles querem dizer e perdoe. Porque perdoar, gente, não é esquecer tudo aquilo que foi feito com você. Porque esquecer não é possível, né? Perdoar não é você transformar em bom aquilo que foi feito de mal a você. Perdoar é você entender o processo do outro, como você ter mais pena daquele que vive em função do mal. Uma pessoa que vive em função do mal, ela é uma pessoa muito infeliz. Então, perdoar é compreender. Quando você compreende, você tira essa energia de dentro de você, da sua vida, e para de te atormentar. Porque assumir a nossa parte no drama pessoal e no drama coletivo pode transformar o que antes parecia uma condenação numa oportunidade de cura, certo? Essa é uma palavra melhor, oportunidade de cura. Então vamos passar esse eclipse, um eclipse fortíssimo que chega, agora já na prévia, né, do Réveillon astrológico, o Ano Novo astrológico que começa daqui a poucos dias. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. E você que me acompanha aqui no canal, eu gosto muito desse público. Para mim, assim, eu quando eu fiz a minha primeira palestra de astrologia, tinha 20 e pouquinhos anos, era bem nova, né? E eu fiquei com muito medo porque tinham 50 pessoas na sala, né? Não existia internet, nada naquele tempo, né? Nem se sonhava com isso que a gente vê hoje.
Então, hoje, quando a gente vê, puxa vida, 50 pessoas viram o meu vídeo. Nossa, olha, para mim, eu valorizo cada uma pessoa que vê. Porque para mim, eu venho do valor da época de 50 pessoas na sala. Era muito para mim, certo? 100 pessoas. Então, hoje, quando eu vejo, puxa vida, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, para mim é muita gente. Então, se você quiser entrar em contato comigo, saber um pouco mais sobre astrologia, eu deixo sempre aqui embaixo na descrição do vídeo os meus contatos, o meu WhatsApp, pode me adicionar, o meu e-mail, pode me mandar um e-mail. Se quiser fazer um curso de astrologia sideral, né? Eu tenho um curso já completo, tenho livro de astrologia para quem quiser buscar de uma maneira autodidata. E também faço terapias com astrologia, a cosmoterapia, para quem estiver buscando uma terapia diferente, e leitura astrológica. Eu tenho muitos outros astrólogos siderais também, que eu conheço, né, que ajudei nessa formação, que também podem fazer. Então, obrigada a todos, cuidado com a energia do eclipse, né, muita atenção, e abraços estelares, até o próximo vídeo.